Bom, vamos falar de um outro assunto que também é polêmico no futebol brasileiro, é o tal do árbitro de vídeo. Na semana passada, na verdade no sábado da outra semana, tivemos um jogo entre Tombense e CRB, um pênalti claro, o árbitro olhou, não deu, não foi demovido da ideia anterior dele com relação à marcação do pênalti. Também tivemos polêmica no jogo entre Flamengo e Corinthians, pela Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo, e por conta disso, a pesquisa de hoje do programa No Mundo da Bola é a seguinte, tem aí no vídeo wall para você. A atitude que mais incomoda acontece quando o árbitro muda de opinião, não muda de opinião ou não é chamado. Você vota no nosso WhatsApp 21 97148 9270. Tem muita gente já participando. O Ramon de São João de Meriti está aqui falando da confusão, da comemoração e se incomoda quando o árbitro não é chamado. O Carlos de Joinville, Santa Catarina. Bom, tem muita gente reclamando aqui das críticas, né? Dos torcedores criticando, votando na pesquisa. A mudança de arbitragem é o que diz o Silvio de Recife, é o que mais incomoda. Agora o pessoal está só falando do jogo do Vasco, polemizou, hein? O Luiz de Natal, Rio Grande do Norte, quando muda de opinião. O João de Olímpia, São Paulo, quando não é chamado. O Ronaldo de Brasília, quando muda de opinião. E para você, o Jorge Lemert do Rio de Janeiro, quando não muda de opinião. E aí, Maurício, público dividido, hein? Para mim é quando não é chamado. Por quê? Porque a gente, hoje, né, a gente vê na televisão as partidas, tem 1000 replays, diversas câmeras, e aí, às vezes, algo que é nítido para a gente que está vendo na câmera, o VAR também tem essa possibilidade, né? Mas por que não chamou? Né? Então, acho que quando ele não é chamado, é quando me dá um pouquinho mais de angústia. Mais angústia? Mais angústia. Porque quando ele muda de opinião, ou quando ele não muda de opinião, beleza, o cara foi lá, conferiu e achou que estava errado, que estava certo. Agora, quando não é chamado, parece que faltou alguma coisa. Por que não foi chamado? Né? A gente sempre fica com essa pergunta na cabeça. Muito bem. O Cláudio de Belfort Roxo e o Davi de Rio das Flores, no Rio de Janeiro, também falam a mesma coisa, quando o árbitro não é chamado. É a mesma opinião também do Danizo de Itaipava, no Espírito Santo. De Goianira, Goiás, o José Francisco, quando muda de opinião. O Pablo de Recife, quando não muda de opinião. E aí, Monique? Estou com o Pablo e também com o Jorge. Eu acho que quando não muda de opinião, você tem o VAR, você tem tempo para analisar e mantém a decisão equivocada. A gente viu isso aí, a não marcação de um pênalti é sempre crucial num jogo. A gente viu isso lá com Tombense e CRB. Então, assim, eu acho que ele está ali, ele pode revisar o lance, ele pode mudar de opinião, mas mantém essa decisão equivocada e isso vai ser decisivo, isso vai definir a partida. Isso que incomoda, então. Para mim é quando não muda. Exatamente. No Corinthians e Flamengo a gente viu a polêmica. Acho que o árbitro ele não consultou o VAR, mas ele acertou no lance ali. Foi um lance de corpo, de braço normal, entendeu? No Léo Pereira. Ele não consultou o VAR, manteve a decisão. Ele até ouviu o VAR. Ele só não foi lá olhar o vídeo. Só não foi lá olhar o vídeo, exatamente. Muito bem. O Thiago de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, quando muda de opinião. O Ednilson de Tumbiara, quando não é chamado. Mesma opinião do Marcelo do Rio de Janeiro. E aí, meu querido Rodrigo Campos, o Leco diz que o problema é quando ele não é chamado e ele fala de cochichola. Ih, rapaz. Minas? Minas. Você já esteve em Cochichola? Primeira vez que eu estou ouvindo falar. Nunca deixou um romance por lá? Só Rio de Janeiro. Só Rio de Janeiro. E aí, sabe, quer chutar onde fica? Cochichola? Cochichola? Eu vou 5 segundos. esbarrar ali no Rodrigo. Espírito Santo? Espírito Santo. Pará. Todos erraram 3-0 para o apresentador. Valeu, Leco, falando lá da Paraíba, Rodrigo Campos. Que maravilha. Que maravilha. Então, Bocage, tudo no VAR me irrita, né? Mas não... Eu sou contra o VAR. Eu sou total... O VAR, para mim... Falo antes dele ser aplicado aqui no programa. Pois é. E o VAR, para mim, é aquele investimento altíssimo. É como o papai que dá uma Ferrari para o filho de 15 anos, enche o tanque e fala, sai. É o que fazem com os árbitros despreparados aqui do Brasil. Por isso, nenhum representante do VAR na Copa do Mundo. Não fosse o VAR hoje, não teria pênalti, Rodrigo.
Vasco Esporte. Mas o VAR preferiu quase puxar a orelha do Rafael Klaus, para ele, pelo amor de Deus. Mas o VAR salvou o Vasco hoje. Salvou, mas como já prejudicou e vai salvar algumas vezes, vai prejudicar Então não tem roubo outras. no futebol. Não, roubo... Isso é bom. Não, porque eu conheço algumas pessoas que falam, foi roubado, o árbitro roubou. O dia que eu falar isso é porque eu vou ter prova, até porque é uma acusação grave. Agora, que o VAR no Brasil não funciona por total incompetência e aí, de todos... então, o que mais te incomoda? Exatamente, não ser chamado. Aliás, ele não mudar depois de ser chamado. O investimento altíssimo. Tá lá, ele tem aquele tempo todo que a Monique falou, e ele extrapola aquele tempo. Ele fica ali uma eternidade. Jogo parado, o aquecimento vai para o espaço, o torcedor se irrita, e ele está vendo ali. E ele não muda. Isso, sinceramente, não consigo compreender.